Olá! Hoje vou continuar falando sobre o ego, que é uma parte fundamental da personalidade de cada um de nós. O vídeo de hoje será dedicado ao egocentrismo. Hoje eu quero responder duas perguntas. Um egocêntrico tem ego forte? E a segunda pergunta é: o jeito egocêntrico de ser ajuda a evitar gastos desnecessários de energia vital? Uma pessoa egocêntrica se sente equilibrada? É cheia de energia? Este é mais um vídeo da série Ladrões de Energia Vital e o terceiro vídeo sobre o ego. Se você ainda não assistiu aos dois vídeos anteriores, vale muito a pena assistir para entender melhor o conteúdo do vídeo de hoje. Quando alguém fala sobre a necessidade de fortalecer o ego, muitas pessoas se sentem confusas, pois para elas um ego forte é algo errado, algo ruim, algo destrutivo. Aparentemente, elas confundem um ego forte com um ego inflado. Pois as pessoas com ego inflado realmente passam a impressão de ser fortes. Para explicar por que um ego inflado é fraco, eu quero comparar a força do ego com a força do corpo físico. Imagine uma pessoa muito acima do peso, uma pessoa obesa. O corpo dela é grande, certo? Mas ele é forte? A obesidade contribui para a diminuição da massa muscular, para a piora da resistência física. A maioria das pessoas obesas tem baixa imunidade e várias doenças relacionadas ao excesso do peso. Então, um corpo grande não significa um corpo saudável é forte. Do mesmo jeito, um ego grande, um ego obeso, um ego inflado é um ego fraco. É cheio de gordura, ou seja, cheio de ilusões sobre a própria pessoa e o mundo ao seu redor. O ego pode ser tão grande que simplesmente não consegue se manter dentro das fronteiras pessoais da pessoa e sempre invade o espaço pessoal dos outros, sempre quer se impor, sempre exige atenção, amor, respeito, e quando não recebe, fica ofendido, agressivo, vingativo. Do mesmo jeito, um corpo abaixo do peso, um corpo muito magro, também é fraco, é mal nutrido, tem pouca massa muscular, baixa imunidade. Um ego muito magro, muito pequeno, também é fraco. É o ego das pessoas que têm muitos medos, das pessoas sem autoconfiança, sem certeza de que quer dessa vida, sem a capacidade de proteger os seus interesses. Esta comparação da força do ego com a forma física é apenas uma metáfora. Portanto, peço que não faça uma ligação entre a aparência e o corpo físico da pessoa e o seu ego. É possível, isso acontece muito, é possível ter um corpo físico impecável e ao mesmo tempo um ego obeso, um ego inflado. E do mesmo jeito é possível ter um corpo físico obeso e um ego muito magro, muito pequeno. Resumindo, um ego grande, obeso, inflado é fraco, assim como também é fraco um ego muito magro, muito pequeno. Um ego forte é um ego com baixo percentual de gordura, ou seja, sem ilusões sobre a própria pessoa e o mundo ao seu redor. É um ego que é capaz de fazer uma avaliação objetiva da própria pessoa, dos outros e das circunstâncias da vida. É um ego que facilmente consegue se manter dentro das fronteiras pessoais
de pessoas sem invadir o espaço pessoal dos outros. Um ego forte é um ego com boa massa muscular, ou seja, um ego com boa força de vontade, o ponto de apoio interno, sem vícios, sem dependências emocionais, com muito interesse pela vida, com vontade de viver, se realizar, é como a capacidade de sentir prazer em viver. E no vídeo anterior eu falei o que nós precisamos fazer para fortalecer o nosso ego. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, procure o vídeo com o nome Fortaleça o seu ego. Muitas pessoas acham que para fortalecer o seu ego é preciso se focar em seu ego, se focar em si mesmo. Essas pessoas estão confundindo o fortalecimento do ego com o egocentrismo. Por incrível que possa parecer, o egocentrismo, ao invés de fortalecer o ego, o enfraquece tanto que se a pessoa não mudar, um dia ela vai encontrar um buraco negro no lugar do seu ego. A natureza simplesmente não apoia esta forma de ser. E nós vamos ver hoje por quê. No início da vida, até uns 3, 4 anos, toda criança é egocêntrica. Toda criança tem certeza absoluta de que as outras pessoas existem exclusivamente para cuidar dela, para dar comida para ela, para realizar seus desejos, comprar brinquedos e outros mimos. Tudo exclusivamente para ela. Toda criança pequena tem certeza absoluta de que qualquer outra pessoa tem maior interesse em saber das suas dores, das suas novidades. Ela tem certeza de que o mundo gira ao seu redor. Nós todos passamos por esta fase em desenvolvimento, mas aí com o tempo, alguns de nós conseguiram vencer o seu egocentrismo e outras pessoas não conseguiram. Mas de todo jeito, nós todos possuímos certo grau de egocentrismo. Por exemplo, quando alguém não quer nos ajudar e nós ofendemos, neste momento nós estamos sendo egocêntricos, pois nós não conseguimos enxergar esta situação através dos olhos do outro. Nós não conseguimos entender que a outra pessoa pode ter um bom e um justo motivo para não poder ou não querer nos ajudar. Então nós todos temos certo grau de egocentrismo que nós muitas vezes não reconhecemos. Vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos sobre o ego. Mas hoje eu quero falar sobre as pessoas com alto grau de egocentrismo. As pessoas que literalmente se consideram o centro do universo, que só conseguem pensar em seus próprios interesses. E só fazem algo para os outros visando os seus benefícios. Muitas pessoas têm admiração por este tipo de indivíduo. Muitas pessoas acham que este é o jeito de ser, pois o mundo é cruel, as pessoas são ingratas, então quem pensa apenas em si faz a melhor coisa. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se as pessoas egocêntricas realmente são mais equilibradas, mais felizes e mais cheias de energia vital. Vamos ver duas atitudes opostas que causam o mesmo efeito. Nós podemos chegar ao esgotamento energético quando damos demais de nós mesmos. E do mesmo jeito, nós podemos chegar ao esgotamento energético quando nós não damos nada de nós mesmos. Para chegar ao esgotamento energético dando demais de si mesmo, é preciso regularmente fazer algo que se encontra fora das suas fronteiras pessoais. É preciso fazer o seu melhor para controlar ou para resolver o que se encontra fora do seu controle. É preciso esquecer de si mesmo,
ser hiperresponsável, assumir responsabilidades que não são nem devem ser suas. Este é o caminho ao esgotamento energético e outros efeitos indesejáveis. Agora, vamos entender como é possível chegar ao esgotamento energético quando nós não damos nada de nós mesmos, quando nós interagimos com os outros apenas para receber e nunca para dar. Pela lógica, se você não dá nada de si mesmo, então você não perde nada, você não perde energia. Então você deve estar cheio de energia vital, forte e feliz. Por que isso não acontece? Porque as pessoas que vivem desta forma também se sentem ansiosas, estressadas, insatisfeitas, muitas vezes deprimidas. Qualquer egocêntrico suga a energia das pessoas que o cercam. Ele ou ela nunca tem energia vital suficiente. Sempre depende da energia vital dos outros. Por que isso acontece? Para entender o porquê, nós precisamos responder uma única pergunta. A natureza tem interesse neste tipo de ser humano? O jeito egocêntrico de ser contribui para o desenvolvimento da sociedade e da espécie humana? Por um lado, podemos dizer que sim, pois nós sempre aprendemos algo através das pessoas difíceis e tóxicas. Mas, de modo geral, o jeito egocêntrico de ser é autodestrutivo. Imagine duas pessoas egocêntricas que precisam conviver juntas. Cada uma procurando tirar a vantagem da outra. Cada uma preocupadíssima em receber mais e mais da outra. Claro, sem dar nada de si. Por quanto tempo vai durar este convívio? Quanto tempo vai passar até que uma corta a garganta da outra com maior prazer? Agora imagine uma sociedade inteira composta exclusivamente por pessoas egocêntricas. Você entende que esta sociedade não tem nenhuma chance de sobreviver? Ela vai se destruir de dentro em pouquíssimo tempo. Uma pessoa egocêntrica que vive no meio das pessoas empáticas consegue muitos benefícios a curto prazo, mas de modo geral, a longo prazo, o jeito egocêntrico de ser é autodestrutivo, pois não contribui para o desenvolvimento da sociedade e da espécie humana. É por isso não merece ser abastecido com energia vital. O cérebro de uma pessoa egocêntrica simplesmente não gera energia vital o suficiente, pois os mecanismos responsáveis pela produção da energia pelo cérebro são de uma forma sincronizados com os mecanismos da evolução da espécie. Então, se você vive de tal forma que você não tem nada para passar para os outros, se os outros só perdem ao seu lado, você não merece ser abastecido com energia vital. Você não recebe o seu salário energético. E apesar das aparências, vai se sentir enfraquecido, infeliz, insatisfeito, estressado, ansioso, é condenado a roubar a energia vital dos outros. A energia vital das pessoas inocentes que ainda não entendem como funciona este jogo, ou o que acontece muito mais, roubar a energia vital das pessoas com baixa autoestima, que na verdade se dispõem a serem sugadas, pois elas querem ser amadas e valorizadas a qualquer custo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal em que eu falo detalhadamente sobre isso. Por outro lado, se você vive de tal forma que você contribui para o bem dos outros,
se as outras pessoas se sentem bem ao seu lado, se o ato de dar te traz verdadeiro prazer, aí você recebe o seu salário energético bem merecido. E se souber usar bem essa energia vital, vai se sentir forte, feliz, produtivo, bem disposto. Repito, se souber usar bem esta energia vital. E para saber usar bem a energia vital, nós precisamos ter um ego forte. Isso significa autoestima adequada e estável, o ponto de apoio interno, boa força de vontade, ou seja, boa autorregulação e boa espontaneidade. Eu falei sobre isso no vídeo anterior. De novo, cada um de nós, toda pessoa que eu conheço, inclusive eu mesma, possui certo grau de egocentrismo, que nós muitas vezes não reconhecemos e nós não sabemos quantos problemas diários nós poderíamos evitar se nós diminuíssemos o grau do nosso egocentrismo. Vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos desta série sobre o ego. Para hoje foi isso. Grande abraço e até breve.